O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Jesus, nesse evangelho narrado por São Mateus, que nós acabamos de ouvir, nessa liturgia da palavra, diz algo muito significativo à vida dos seus discípulos, dos apóstolos e à nossa vida também. Jesus fala das dificuldades, das tribulações, das adversidades, de todas as situações contrárias que os seus discípulos haverão de viver, e quem de nós também hoje, em nossa experiência de vida, em nossa realidade particular, não experimentamos também as dificuldades. Todos nós experimentamos as situações difíceis da vida, complexas, conturbadas, conflituosas. Todos nós as experimentamos em nossa vida. Mas Jesus, ele diz algo muito significativo, não obstante as dificuldades que cada um de nós possamos viver e experimentar em nossa vida. Jesus nos diz hoje, neste evangelho: quem perseverar até o fim, esse será salvo. Interessante que Jesus coloca as dificuldades, Jesus coloca as situações contraditórias da vida, Jesus fala sobre a perseguição que os seus discípulos sofrerão por causa de sua fé, as exigências próprias do Evangelho, os compromissos próprios do Evangelho que nós devemos assumir, mas eles são permeados pelas dificuldades próprias deste mundo. E Jesus diz, não é quem não vai ter dificuldade, não é quem não vai ter tribulação, não é quem não vai ter sofrimento, não é quem não provará das aflições desse mundo, que será salvo, mas será salvo aquele que perseverar mesmo em meio a tudo isso. Então, que a nossa perseverança gere em nosso coração conversão, porque somente um coração convertido, um coração que se adequa à vontade de Deus, ao desejo de Deus, é um coração capaz de alcançar a salvação pela perseverança. Na primeira leitura de hoje, que nós ouvimos, da profecia de Oséias, o Senhor fala da conversão do povo de Israel. Assim fala o Senhor, diz o profeta Oséias: volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque estavas caído em teu pecado. Vós todos encontrai palavras e voltai para o Senhor. Dizei-lhe, livra-nos de todo mal e aceita este bem que oferecemos, o fruto de nossos lábios. Volta, Israel, para o Senhor. A palavra do Senhor fala de conversão. O profeta enviado a Israel em seu pecado, o profeta enviado a Israel para a restauração do coração daquele povo. E a palavra do profeta é: volta, Israel. Volta por uma vida de perseverança no Senhor.
Israel havia abandonado o Senhor, o povo que Deus havia escolhido, o povo que Deus havia libertado lá da escravidão do Egito, o povo que Deus havia conduzido no deserto, o povo a quem o Senhor tinha alimentado com o maná que desceu do céu, o povo que tinha recebido a água no deserto através daquela rocha, da qual brotou água viva, o povo a quem Deus tinha acendido uma luz durante a noite para que caminhasse no deserto ao clarão da sua luz, aquele povo a quem Deus tinha cuidado, a quem Deus tinha revelado o seu amor, a quem Deus tinha encontrado, agora estava no pecado, estava seduzido pelas vaidades humanas, e a palavra do Senhor diz: a Assíria não vos salvará. O povo esperava a salvação de um outro reino, de um rei que viesse ao seu auxílio para lhe salvar, de uma outra nação que pudesse lhe dar abrigo, refúgio e segurança. Mas o profeta vai dizer: não é a Síria que vai salvar este povo. Quem salvará este povo é o Senhor nosso Deus. Hei de curar a sua perversidade, e me será fácil amá-los. Deles afastou-se a minha cólera. Serei como orvalho para Israel. Compreenda estas palavras o homem sábio, reflita sobre elas o bom entendedor. São retos os caminhos do Senhor, e por elas andarão os justos. E é o Senhor quem justifica o seu povo, é o Senhor quem purifica do pecado, dando a possibilidade de vivermos um novo caminho. O Senhor de Israel, aquele que salvou o seu povo, é o Senhor que também está à nossa frente, a nos salvar e a nos conduzir. O salmista rezava, e nós rezávamos juntos nesta manhã, este salmo que reflete a oração de Davi, um homem grande em obras, um homem grande diante de Deus, diante do seu povo, escolhido também por Deus, mas um homem que se deixou levar pelo pecado. O seu coração se perverteu. E quando ele é chamado à conversão, ele faz essa grande oração diante de Deus. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Essa é a oração de Davi, quando o profeta Natã vai até ele para que ele tenha consciência do pecado que ele havia cometido, porque o Senhor queria que o coração de Davi fosse um coração convertido, como o coração de todo o povo de Israel, como Deus quer que o nosso coração também seja convertido pela perseverança. Davi havia mandado matar Urias, um dos seus soldados, porque Davi havia tido um relacionamento com a esposa de Urias, e a esposa de Urias havia ficado grávida de Davi, e Davi, querendo encobertar aquela traição, ele manda matar, tentou outras alternativas e não conseguiu esconder. E manda matar Urias, o seu soldado, porque ele havia ficado com a esposa de Urias e ela havia engravidado, e não tem como mais esconder, porque ao longo do tempo a gente sabe que a barriga vai crescendo, a gravidez vai se tornando vista, notada, e Davi não tinha mais o que fazer para esconder aquela situação. E a opção de Davi foi matar o seu soldado para encobrir o seu pecado. Deus envia Natã, o profeta, até Davi, para dizer que Davi havia cometido um grande mal aos olhos de Deus. Davi teria corrompido o seu coração e não mais andava nos caminhos do Senhor, mas o Senhor não tinha desistido de Davi, queria que ele voltasse, assim como na primeira leitura de hoje: volta Israel para o Senhor teu Deus. Natã foi enviado até Davi com esta mensagem também: Davi, volta para o teu Deus, abandona o teu pecado, busca a conversão. E Davi, diante do Senhor, reconhecendo o seu pecado, é ele quem faz essa oração que nós rezamos hoje no Salmo. Mas vós amais os corações que são sinceros, na intimidade me ensinais sabedoria. Aspegi-me, serei puro do pecado, a oração de Davi, e mais branco do que a neve ficarei. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido, dai-me de novo, mais uma vez, porque eu me deixei ser seduzido
pela maldade deste mundo, pelo pecado, pelas seduções. Então dai-me de novo, Senhor, aquele coração que eu tinha na tua presença, que te amava, que te adorava, que te reconhecia como Deus e Senhor, como Salvador. Dai-me de novo esse coração decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo. Confirmai-me com o Espírito generoso, e minha boca anunciará vosso louvor. Então essa é a oração de Davi, a oração de um coração que busca a conversão, que busca voltar para o Senhor. Deve ser a nossa oração todos os dias da nossa vida. Todos os dias nós temos, ao acordarmos, esta missão ou este compromisso de voltar para o Senhor. A nossa conversão é diária. Por isso Jesus vai falar no Evangelho: quem perseverar até o fim será salvo. Perseverança é uma vida constante. Perseverança é a atitude daquele que não desiste nunca do Senhor, que mesmo tendo pecado, errado, mesmo tendo o seu coração desviado da presença de Deus, deseja retornar. Diz como Davi: dá-me de novo um coração puro. O meu coração ficou manchado pelo pecado, pela perversidade, pela maldade, pelas situações que eu vivi longe de Deus, mas dai-me de novo, Senhor, um coração puro. É a oração perseverante, a oração daquele que sabe que Deus não desistiu dele e que nós também não devemos desistir de viver com o Senhor. Peçamos ao Senhor esta graça, que o nosso coração volte para o Senhor, que a nossa oração seja perseverante, que a nossa fé, a nossa confiança e a nossa esperança no Senhor seja renovada neste dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.